Uma maravilhosa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse encontro tão querido que a gente faz, eu também, Astrid. Leandro, todas as terças-feiras, às 14 horas, né? Esse encontro acontecia na Sociedade Espírita Esperança e agora, por causa da pandemia, já estamos indo para, gente, mais de 7 meses, né? No online. Olha só como o tempo passa rápido, mas o importante é a reflexão continuar, nós não pararmos de nos preocupar com os conceitos espíritas, né? Não parar de nos preocupar em aprender, em adquirir conhecimentos para ter mais ferramentas para enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe. Hoje, então, nós vamos iniciar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a Estranha Moral. E antes de iniciar com a nossa oração, eu vou pedir para a Astrid para ler um pequeno texto do Livro da Esperança, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, vamos lá. Tem dois trechinhos aqui que começa esse texto. O nome do texto é Auxiliar. E começa aqui com Mateus capítulo 13, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. De Jesus, né? E capítulo 17 e versículo 10. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. E então começamos o nosso texto. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum, largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou datalhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheiras que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa, venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Muito bem, então, com essas palavras de Emmanuel, que nos alerta sobre o perigo da zona de conforto, do estacionar no processo evolutivo, usando como desculpa os erros dos outros para os nossos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus e agradecer profundamente ao nosso Pai Maior, Criador do Universo, Criador de todos nós, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui em mais uma reencarnação, aprendendo, nos corrigindo e desenvolvendo virtudes. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, Supremo Governador desse planeta, pelo seu amor incondicional a esse orbe e pelo seu Evangelho, que é um manual de instruções para que a gente possa seguir rumo à luz, nunca nos desviando da estrada do bem. Vamos agradecer aos mentores espirituais desse trabalho, aos mentores da Sociedade Espírita Esperança, essa casa querida que nos acolhe e proporciona esses encontros da terça-feira à tarde. Vamos agradecer aos mentores da doutrina espírita e eu quero com muito carinho agradecer a todos que estão aqui conosco na tarde de hoje, os encarnados e os desencarnados,
que todos possam conquistar aquilo que vieram buscar e possam sair daqui melhores do que aqui chegaram, dentro do seu merecimento. E humildemente pedimos permissão para iniciar nossa explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente, vamos lá. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 23, A Estranha Moral. Esse capítulo é uma compilação de trechos do Evangelho, que esses trechos, eles são polêmicos. Por quê? Porque eles contêm ditos atribuídos a Jesus Cristo que, numa primeira vista, num olhar superficial, parecem não ser coerentes com os ensinamentos que a gente está acostumado de Jesus, né? Com aquele discurso de Jesus de amor incondicional, de amor ágape, né? De toda aquela situação. Eu vou ler para vocês, pessoal, o item 1 e o item 2, que são dois trechos evangélicos, para depois a gente começar a discorrer sobre esse assunto que é muito importante, que nós não saiamos daqui com nenhuma dúvida sobre essas questões, tá? Porque o espírita, ele tem uma diretriz, né, de fé raciocinada a seguir na hora de avaliar e de interpretar os textos evangélicos. Nós não podemos esquecer disso, tá? Então, o primeiro trecho é: quem não odeia seu pai e sua mãe? Isso está lá em Lucas capítulo 14, versículo do 25 ao 33. E diz o seguinte: uma grande multidão caminhava com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, né? Muito estranho esse dito dessa maneira, interpretado a nossa intelectualidade atual, o significado atual dessas palavras ser atribuído a Jesus Cristo, tá? A gente já vai falar sobre isso. Então vamos ver o item 2. O item 2 está lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, ó. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Gente, primeiro lugar, primeira regra na interpretação dos textos evangélicos: situar o dito, né, no contexto histórico, social, intelectual na época que ele foi dito. Ponto. Nunca interpretar um ensinamento de Jesus ao pé da letra, sempre extraindo o espírito da letra, o que o mestre quis dizer com isso. E terceiro, fazer um esforço de arqueologia linguística, pessoal, tá? O significado das palavras, como saíram da boca de Jesus, depois de traduzidos para o grego, para o latim, para outras línguas, se modificam. Aqui no Evangelho tem um comentário do Kardec que diz: existem expressões que para um povo é uma ofensa mortal, mas que para outro povo a mesma expressão não tem importância, ela é uma coisa banal, né? É como tu chamares alguém de tolo, e a palavra tolo numa cultura é uma ofensa mortal. A pessoa pode te denunciar e querer que tu seja preso por ter chamado ela de tolo. Quanto que numa outra cultura, a palavra, você é um tolo, o cara dá risada e não dá atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta os textos de Jesus, porque os textos de Jesus, pessoal, eles foram proferidos há mais de 2000 anos atrás pelo Mestre Jesus. Só para a gente ter uma ideia, ó, os três evangelhos sinópticos, Lucas, Marcos e Mateus,
os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Hebreus, Tiago e cartas de Pedro foram escritos, segundo os estudiosos, 50 a 65 depois de Cristo. Então se passou 50 anos quando esses textos começaram a aparecer. Os estudiosos, arqueólogos, não conseguiram achar textos mais contemporâneos da época de Jesus. O Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse surgiram de 85 a 100 depois de Cristo. E esses textos foram confeccionados através da tradição oral. Alguém ouviu, passou para o outro, que passou para o outro, ouviu em aramaico, ouviu em hebraico, ouviu em grego, traduziu para o latim, traduziu para uma outra língua, como o hebraico e o aramaico, que eram as línguas mais utilizadas por Jesus, eram línguas muito pobres, Os significados das palavras não eram tão múltiplos como são na língua portuguesa. Por exemplo, quando foi feita a tradução das expressões dos ditos de Jesus, muita coisa sofreu modificações, pessoal. Então é muito importante que a gente se atente a isso. Todo e qualquer dito de Jesus deve ser confrontado, deve ser colocado frente a frente, buscando uma coerência com a vida de Jesus, com o que ele fez durante a sua vida e com as suas máximas morais. As máximas morais de Cristo, pessoal, com certeza, e segundo a espiritualidade superior, através da codificação espírita, eles foram bem claros quando eles disseram a Kardec: as máximas morais de Cristo estão incólumes. Outros trechos do Evangelho sofreram modificações no decorrer dos tempos. Houve uma segunda Septuaginta, onde foi inserido o Novo Testamento no Velho Testamento, que é onde foi traduzido, por aquele grupo de judeus cristãos etíopes, foi traduzido todos os textos do hebraico para o grego, para eles juntarem com a Septuaginta antiga, que tinha sido confeccionada 200 anos antes de Cristo, para traduzir do hebraico para o grego o Velho Testamento. Ali sofreu modificações. Quando a religião cristã foi anexada pelo Império Romano e se tornou a doutrina católica apostólica romana, além de ser retirado dos textos vários evangelhos, e sobraram só 4 evangelhos, a gente sabe disso, eles foram traduzidos para o latim e sofreram modificações. Então, sempre que a gente estuda um texto evangélico, temos que extrair o espírito da letra, temos que fazer um esforço de arqueologia linguística e temos que fazer, pessoal, uma comparação. Aquilo tem que ser coerente com quem foi o Mestre Jesus. Para nós espíritas, quem foi o Mestre Jesus? Quem é o Mestre Jesus? Que foi, é brincadeira, Porque ele está aqui bem pertinho da gente, ainda governando o nosso planeta, tá? Quem foi quando esteve na Terra e quem é hoje o Mestre Jesus? Espírito angelical de primeira grandeza, que trilhou toda a caminhada muito antes do planeta Terra ser criado, porque no livro lá, A Caminho da Luz, diz que 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito angelical e o planeta Terra não tinha nem sido criado ainda. Quando ele veio para a Terra, ele já veio encarnado, Se vestiu de corpo humilde, mas numa condição de espírito muito elevadíssimo. Então, com certeza, nenhum ato, nenhuma palavra, nenhum gesto da caminhada de Jesus foi voltado para qualquer tipo de discriminação, para qualquer tipo de atitude maldosa com quem quer que seja, muito menos com os familiares, pessoal. Jesus, na sua vida, ele teve uma caminhada incólume, ilibada até o último instante. Até o último instante, cumprindo a sua missão. Tá? Aqui ele diz assim, certas palavras, muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo. Que linguagem do Cristo ele está se referindo aqui? Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É uma máxima moral de Jesus. Não façais ao próximo o
que não gostaria que lhe fizessem. Outra máxima moral de Jesus. Pessoal, o Sermão da Montanha, que segundo a espiritualidade superior está incólume também. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão a Deus. Olha o consolo, olha o amor, olha o estender de mão luminosa de um espírito angelical, né? Então, algumas expressões de Jesus, por exemplo, nessas duas passagens aqui, elas têm que ser interpretadas quase que arqueologicamente, ó. Palavras escritas após a sua morte, né? Essas palavras, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, pelo menos não foi descoberto nada ainda, pessoal. E olha que na época de Jesus, a sociedade farisaica era rica em produção de documentos. Quantas vezes no evangelho Jesus se refere a escribas? Quem são os escribas? São pessoas responsáveis por escrever. Escribas é aqueles que escrevem, né, pessoal? Então, se Jesus Cristo tivesse sido produzido algum tipo de material escrito sobre os ensinamentos de Jesus na época de Jesus, quando ele esteve caminhando sobre a face da terra, alguma coisa teria ficado, pessoal, algum documento teria ficado. Então aqui ele continua dizendo, ó, o evangelho foi escrito enquanto... O evangelho foi escrito enquanto ele... Porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. Desculpa que eu me perdi na leitura. É de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida. Ou que ainda é mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. E aí eu quero destacar uma palavra que chama muito a atenção quando a gente lê aqueles dois trechos ali que eu li antes. Ódio. Quem não odeia a sua vida, quem não odeia seu pai, sua mãe, quem não odeia sua esposa, não pode ser meu seguidor. A palavra ódio, pessoal, no hebraico e no aramaico e em outras línguas que eram nativas daquela região onde Jesus morava, ela tinha um significado um pouquinho diferente. Olha esse comentário do Kardec aqui, ó. Non odit em latim, carri ou missei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos, que o verbo grego missê exprime o verbo hebreu do qual Jesus deve ter se servido, e exprime ainda melhor. Ele não significa apenas odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, esse significado ainda é mais acentuado. É nesse sentido que foi dito no Gênesis, capítulo 24, versículo do 30 ao 31. E Jacó amou também Raquel, mais do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, amava menos, porque não era filha consanguínea. É evidente que o verdadeiro sentido menos amada é assim que se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas, principalmente siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto ao outro, e seria um contrassenso traduzi-lo por odiar ainda mais, saído da boca de Jesus, pessoal. Eu não querendo entrar na parte da Astrid, mas já entrando, pessoal, quando Jesus dizia, quem não odiar e não me seguir, quem não amar a mim mais do que a outro, ele não estava se referindo a ele, pessoa. Jesus Cristo estava se referindo a um outro contexto, a um outro conceito. Ele estava se referindo a outras questões que ele batia muito nos seus discursos. E quando a gente lê isso aqui, como a gente é muito preconceituoso, a gente esquece de todo o resto que Jesus falou e de tudo que ele fez por nós. E aí a gente não entende. Mas como Jesus pode pedir para a gente odiar pai e mãe, e marido, esposa e filho, né? Então, esse significado filosófico mais abrangente de me segue, vem, pega a sua cruz e me segue, é o trecho do item 4 que a Astrid vai abordar agora, neste instante.
Muito bem, então esse próximo tópico que a gente tem aqui, ele começa com 3 trechinhos evangélicos, então que a gente vai ler para continuarmos o assunto. E o primeiro está em Mateus capítulo 19, versículo 29, e diz o seguinte: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Aí o próximo trechinho está em Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. E o último trechinho, então, está em Lucas também, capítulo 9, versículos 61 e 62. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permiti dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Muito bem, então esses trechos aqui também são tão estranhos quanto esse primeiro, né, que meu pai estava falando sobre. E como sempre, a gente também deve lembrar exatamente o que ele disse sobre as traduções, sobre os significados das palavras terem sido modificados. E com certeza não foi dessa maneira que Jesus colocou isso, né? Não era realmente... Essas palavras não exprimem o verdadeiro significado que ele estava tentando passar para nós. E se a gente nem discutir as palavras, a gente nem discutir os significados, a gente olha ali de cara, extraindo o espírito da letra, né, fazendo o significado filosófico desses trechos, a gente entende que o que está querendo ser dito é que os interesses da vida futura, eles se sobrepõem aos interesses da vida humana, da vida terrena, essa que nós temos agora. Só que é claro que nesses trechos a gente chama isso de hipérbole, né? Que é aquela classificação de palavra da nossa língua portuguesa que tem a ver com um exagero, né? Um exagero que se faz para demonstrar o quão importante é uma coisa. Então isso aqui, quando Jesus estava falando, deixa a tua família, né? Mãe, pai, irmãos, mulher, ele estava fazendo um exagero para demonstrar o quão importante é a nossa dedicação, a ocupação com a nossa vida futura, que nós temos que nos ocupar com a nossa vida espiritual, com as nossas próximas reencarnações, que a gente não deve somente focar nessa vida material agora. E vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Quantas vezes a gente observa no nosso dia a dia aquelas pessoas que passam a vida inteira se preocupando somente com os bens materiais, em adquirir tal carro, tal casa, quanto dinheiro vai ganhar, e a gente acaba se esquecendo que a gente tem que se preocupar também com as coisas que realmente importam, que seriam os verdadeiros valores, né? Que é a caridade, a bondade, as boas ações que a gente faz. Então aqui estava se fazendo esse alerta, a gente se preocupar com a nossa vida futura, com a nossa vida espiritual e não somente com a nossa vida material. Mas aí a gente entra então agora nos trechinhos, nas expressões específicas aqui pra gente tentar entender o que estava querendo ser dito. Quando se diz, deixar a sua casa, os seus irmãos e suas irmãs, seu pai, sua mãe, quando a gente fala de família, a gente sabe que a gente tem algumas desavenças, né? A gente sempre tem as desavenças com os irmãos, com o pai ou com a mãe, mas quando a gente fala de família, né, a sua casa, o seu terreno, isso nos remete como é que eu posso chamar? A gente fica confortado naquilo ali, um conforto, né? Uma comodidade. Então, o que Jesus estava tentando dizer? Pra gente sair, pra gente deixar a nossa família, deixar a nossa casa. Pra gente sair desse conforto, pra gente sair dessa inércia. De ficar sempre na mesma, confortado com os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e não querendo se modificar, dando as mesmas desculpas. Lembrei de uma questão agora, desculpa te interromper. Não. Pessoal, a gente não pode esquecer que quando Jesus falava isso, ele falava aqueles que estavam acorrendo a ele porque tinham algum problema. Sim.
Um médico não é para os sãos, é para os doentes. Frase de Jesus Cristo. Tudo na sociedade de Jesus, que era uma sociedade mais antiga, menos desenvolvida do que é hoje, nós desenvolvemos muitas atividades alheias à nossa família. Só que a sociedade de Jesus, tudo era em torno da família. Se vocês estudarem a sociedade judaica antiga, todos os rituais tinham a ver com a honra ao pai, à mãe, todas aquelas questões. Aquelas pessoas ali, com certeza que Jesus estava falando, ele estava alertando. Outra frase de Jesus: o escândalo é necessário, mas ai de quem promove o escândalo. Então ele estava falando o seguinte: poxa, se você está dentro da sua família, se a sua família é motivo de derrocada, você tem que deixar a sua família, não a sua família, mas o que se tornou a sua família. Olha o raciocínio filosófico, para que você possa me seguir. E em seguindo Jesus, o que acontece? Quando a gente segue Jesus, acontece o que, pessoal? A reforma íntima. E com a reforma íntima, você pode retornar à sua família e ter um convívio amoroso. Era isso que Jesus estava falando. Ele não estava dizendo, abandone tudo, renegue sua família, renegue seus terrenos. Não, ele estava falando aos doentes, aqueles que tinham problemas e precisavam se renovar, precisavam se reformar, né? Aquela pessoa que tinha um relacionamento harmonioso, tinha um relacionamento de compaixão, altruísta com a sua família, que estava tudo bem, tudo tranquilo, com certeza iria interpretar de maneira diferente esse ensinamento de Jesus. Agora, aquele que estava em conflito com a sua família, aquele que conseguiu ver que o seu apego aos bens materiais, a ter terras, a ter dotes, é o motivo da sua derrocada espiritual, e entender o chamamento de Jesus. E outra coisa, pessoal, quando Pedro diz ali, mestre, nós deixamos tudo, ele não está se referindo à família, ele não está se referindo à casa dele, porque Pedro seguia Jesus, mas ele continuava ligado à sua família. Nos evangelhos consta que eles continuavam trabalhando. Jesus até ajudava eles a pescar nos barcos, ajudava no trabalho dos apóstolos. Eles dividiram o tempo deles entre Jesus e a sua família. Os apóstolos não desassistiram às suas famílias. Eles deixaram para lá quem eles eram, o homem velho. Que se estruturava, né? E se transformavam em pessoas novas. Era isso que Jesus queria dizer. Pode continuar. Exatamente, mas é exatamente isso. E aqui, quando ele fala também da gente dar essa importância, né, para nossa vida futura, para nossa vida espiritual, quando fala dessas questões familiares, é sempre importante a gente lembrar que nós estamos aqui na Terra como pai, estamos como filha, né? Mas que os nossos laços afetivos, os verdadeiros laços afetivos, eles não são os do corpo, são os do espírito. E esses laços, eles não são quebrados pela separação e nem mesmo pela morte do corpo físico. Na verdade, eles são fortalecidos. Então, pelos laços espirituais. Pelos laços espirituais. Então, isso aqui ele também estava fazendo essa ligação. Então, pra gente encerrar, né, esse assunto, para fazer esse fechamento, aí a gente começa a pensar também nesse início desse trechinho, diz assim: todo aquele que tiver deixado por meu nome. Por meu nome. Aí essa pequena frasezinha tem já um grande significado, né? Foi o que tu disse antes, Jesus não estava falando pra gente deixar o homem velho, fazer toda essa reflexão, né? Da gente sair do conforto, sair da inércia, da gente querer se modificar. Não pela pessoa, Jesus, não por ele, porque Jesus era importante ou coisa do tipo, mas pelo que ele representava. E pela mudança que ele trazia. Pela mudança que ele trazia. Através do evangelho. Exato, porque o que é seguir Jesus? É a gente realizar a nossa reforma íntima, né? Jesus é o quê? Caminho, verdade, vida. É a gente fazer o reino de Deus aqui na Terra. E como é que a gente faz o reino de Deus? Como é que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Nos melhorando, realizando a nossa reforma íntima de dentro para fora. Botando em prática. Não é através de cultos externos, pessoal. Não é através de orações decoradas, não é através de templos suntuosos, de rituais com fim em si mesmo, né? Seguir Jesus, né? Largar tudo e seguir Jesus significa largar o preconceito, largar o ensimesmamento, largar o egoísmo, o orgulho, o materialismo exacerbado
e seguir Jesus, né, cultivando, deixando para trás os vícios, as mazelas e cultivando as virtudes que Jesus nos proporciona através dos seus ensinamentos do Evangelho e através do principal evangelho que Jesus deixou para nós, que foi o exemplo pessoal de vida dele. Era isso que ele estava nos pedindo, né? Essa renúncia, a gente passar por cima dos nossos próprios interesses, dos nossos prazeres, pra gente assumir, então, esse compromisso de se melhorar. Porque a gente não pode mais alegar ignorância, né? A gente sabe onde é que tem que trabalhar, a gente sabe o que tá certo, o que tá errado, só falta a gente botar a mão na massa, né? Agir, sair do conforto. É isso? É isso! Hoje tá empolgado hoje, pessoal. Pessoal, é o seguinte, ó. Apesar de ter um significado filosófico muito grande, né? Todos os ensinamentos de Jesus, inclusive as máximas morais, os únicos ensinamentos de Jesus que poderiam ser interpretados ao pé da letra são as máximas morais. Né? Quando ele pede para amar incondicionalmente, quando ele perdoa os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Claro que a gente pode fazer todo um raciocínio, colocar num contexto, né? Todos os ensinamentos de Jesus. Agora, fora as máximas morais, todos os outros ensinamentos que constam no Evangelho devem ser muito bem analisados por nós, né? Conceituando na época em que eles foram ditos, né? Como é que estava a sociedade na época de Jesus, qual era o nível cultural, intelectual e moral daquelas pessoas, né? Para quem Jesus estava falando e principalmente a questão da arqueologia linguística, pessoal, que eu bato muito nessa tecla, tá? A gente comete muito erro porque a gente tenta interpretar os ensinamentos de Jesus pegando as palavras que foram traduzidas, né, de centenas de séculos e milhares de anos, né? Já dá para dizer milhares, porque já faz mais de 2000 anos, tá? A gente pega essas palavras que chegaram agora nesse momento moderno e tenta interpretar os ensinamentos de Jesus com o entendimento dessas palavras que a gente tem hoje, sendo que Jesus falou numa outra língua, num outro contexto histórico, num outro contexto social, há 2000 anos atrás, e com uma luz que a gente ainda não compreendeu. E os ensinamentos, aí a gente pode pensar, né, retrógrados, os ensinamentos de Jesus, não, que são tão contemporâneos que a gente não arranha ainda nem a superfície do significado de luz dos ensinamentos do Mestre. A gente se revolta em cima de coisas que para Jesus eram muito simples. A gente se revolta. Como assim amar os inimigos? O cara me quer mal, eu tenho que querer mal dele também. Poxa, devolver o mal com mais mal não vai gerar nada de bom, né? Então, outras questões que Jesus nos ensina. Pessoal, esse capítulo aqui, ele é fantástico, o capítulo 23, tá? No nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, a gente vai estudar outros dois trechos do Evangelho que são bem polêmicos, mas são muito interessantes se a gente extrair o espírito da letra e fizer esse trabalho de pesquisa, né, e de tentar colocar em comparação com a coerência de quem é e quem era Jesus e o que ele quis dizer com esses textos evangélicos, certo? Então, na terça-feira que vem, item 7 e item 10 do capítulo 23, a estranha moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoal do Google Meeting, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal do Facebook, muito obrigado, né? A gente está muito feliz em estar fazendo essa experiência e eu acho que ela foi muito bacana. E eu quero passar a palavra agora para a Astrid, para ela fazer a oração de encerramento da nossa explanação do Evangelho da tarde de hoje. Muito bem, então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar o nosso coração e agradecer profundamente por todas essas reflexões que nós fizemos nessa tarde maravilhosa, nesse encontro abençoado, que nós possamos de alguma forma colocar isso em prática no nosso dia a dia, com o intuito de ajudar as pessoas à nossa volta e também da gente se melhorar, de nós a cada dia nos tornarmos pessoas melhores.
Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui resgatando os nossos débitos. E por mais uma oportunidade também que nós temos de fazer o bem, de fazer a caridade. Então, muito obrigada, que nós tenhamos uma semana abençoada, estamos apenas no começo dela. E humildemente pedimos permissão para encerrar nossa explanação de hoje. Que assim seja. Que assim seja.